tempo, sem saúde na menopausa, mulher, é bem isso. Sem tempo. Se você não tiver um olhar especial por você, quem vai ter? Essa é a live que eu vou trazer para vocês com maior propriedade, porque eu passo por isso e, acima de tudo, eu já passei pela perimenopausa, né? Estou assim bem pertinho da menopausa e tenho bastante assunto aqui para falar sobre o tempo para as mulheres que vão se justificarem aí. Eu entendo você, eu já passei por isso. Talvez essa live seja a live mais profunda e mais sincera que eu tive aqui com vocês durante todas essas 2 semanas que a gente vem fazendo aqui live de mentoria. Por que de mentoria? Porque nós sabemos o como o mercado está oferecendo produto para as mulheres nessa fase, né? Tá assim uma vibe. Por isso eu estou aqui, está uma vibe de informações. E essas informações, ela tem por trás uma certa oportunidade de melhoria para algumas mulheres, mas para outras um prejuízo muito grande. A gente vê, por exemplo, a venda de adesivos hormonais, né? A Anvisa, há pouco tempo, ela bloqueou o acesso às farmácias de manipulação para o uso de adesivos, para o uso desses implantes. Ela bloqueou esse acesso, né? Só mesmo com muita recomendação. E acabou que isso virou, aí no início do ano, uma confusão na nossa cabeça. As mulheres que queriam fazer terapia hormonal, que já estavam ali sendo talvez até manipulada a fazer essa terapia hormonal, elas refletiram muito e chegaram a ter esse conhecimento. O fato é que, por que eu digo que essa live seja a live mais sincera, com mais propriedade? É porque nós sabemos que a rotina da nossa vida, o tempo nos engole. A rotina da nossa vida faz com que a gente não consiga em nenhum momento tomar conta daquilo que realmente nós precisamos tomar. E aí, para a gente não ter lá na frente, né, esses impulsos de querer solucionar coisas, e aí a vibe que eu estou dizendo é facilitadora, né? Esse comércio para essas mulheres é facilitador de você ter aí, pela tua falta do tempo também, querer algo de imediato para ser resolvido. E nesse impulso, eu tenho relatos, né, reais de mulheres que, por exemplo, colocaram implantes com testosterona e hoje são completamente, né, arrependidas por isso. E aí já teve alteração no clítoris, já teve alteração de voz, já teve problemas, né, na parte endócrina, de forma a trazer uma insatisfação, né? Mulheres que foram para cirurgias íntimas, que também chegaram. Então, mulher, a mentora da menopausa é aquela que vai levar para você as reflexões que você precisa para tomar uma decisão e não te dar uma resposta para aquilo que está te acontecendo naquele momento, porque às vezes aquilo está acontecendo só naquele momento. E você toma uma decisão que vai repercutir em toda a tua trajetória da tua menopausa e que pode não ser bacana. Então presta bem atenção. Agora a gente está ouvindo aí o tempo inteiro começar a falar de menopausa como se nunca falou. E está tudo bem, é a época, é o momento, vamos aproveitar. Mas vamos saber, mulher, como esses aconselhamentos estão sendo feitos para que a gente não tome decisões precipitadas que possam acarretar. E a falta do tempo é um elemento propulsor para você tomar aí uma medida de imediata, porque nós temos muito imediatismo. Nós somos um país do imediatismo, é tudo para ontem. E um país em que a gente negligencia muitas ações de saúde e depois a gente também quer um resultado lá na frente. Porque a mulher na menopausa, ela não enfrenta somente a menopausa.
ela enfrenta também os processos naturais do envelhecimento. E quando a gente fala natural, não significa dizer que é saudável porque é natural. Pelo contrário, todo o processo natural, se ele não tiver ali um tratamento, um acompanhamento sistematizado desse processo, que a gente vê que após os 50 anos, tem vários critérios em todas as áreas aí da medicina que dizem pra gente que a gente pode prevenir doenças naquela área. Olha isso. Olha como a tecnologia avançou. E existem exames e existem atendimentos que são necessários fazermos para exatamente não correr o risco de, além de estar com todos esses sintomas, de apresentar todas essas alterações, ainda tem algo ainda de envelhecimento e problemas de todas as ordens, né, de em todos os contextos da nossa vida, que também chegam juntos. E aí a mulher faz aquela salada, né? Salada, ela não entende nem o que está acontecendo com ela. Aconteceu comigo e vai acontecer com você. Ou pode estar acontecendo com você, ou já aconteceu também com você. E aí, por que eu sempre recomendo? Recomendo sempre as reflexões, os aconselhamentos, antes de tomar uma decisão de consultório fechado. Vai ouvir outras coisas, vai conhecer o que tem de novo, vai acontecer o que tem de moderno para que você possa colocar antes de tomar qualquer decisão, como por exemplo, terapia de reposição hormonal. Porque podem falar para você que isso é o método melhor que tem atualmente, que se você não fizer, você está fora desse contexto. E aí você traz suas crenças, você traz seus problemas internos, e você também tem os problemas externos que também te atropelam. E aí você vai tomar essa decisão baseada no outro que já fez, no outro. Não, mulher, você vai tomar a decisão que cabe para você naquele momento especial da tua vida. E aí, porque você escolheu uma coisa e o outro escolheu outra, não terapias de reposição não hormonal, e você escolheu, e às vezes você nem está com os sintomas, e aí você optou por fazer terapia porque está todo mundo fazendo, afinal das contas, eu também tenho que entrar nessa vibe. Mulher, parcimônia, parcimônia. Por isso a mentoria da menopausa. Por isso os aconselhamentos individualizados, que não é de especialista que vai te indicar o produto. E a gente tem, ontem eu estava lendo sobre as cirurgias íntimas, né? Que até as mulheres jovens estão fazendo. Mulher, parcimônia, lá na frente, você vai precisar de algo que você mexeu ali e que vai te fazer falta ali. Vamos pensar com clareza, vamos pensar com lucidez e não na fase especial somente, para a gente não atropelar. E a falta do tempo é o que mais te leva a tomar essas medidas. Então, hoje aqui, eu quero te dizer que você não está sozinha. Eu quero te dizer que talvez o mais importante é a gente refletir sobre esse nosso tempo, como construir esse alicerce até para poder tomar essas decisões e não ir pelo efeito manada. Está todo mundo fazendo? Peraí, eu não tenho livre-arbítrio, eu não posso escolher? Por que eu escolho isso? Quais são os riscos? Quais são os benefícios para mim? Porque a gente está vendo aí um comércio em torno da mulher. E eu passei por isso. Eu sofri também isso. Essas pressões de que você tem, que você precisa, tem que fazer. Não, não é assim. Vamos lá até o final da live, vamos entender aqui. Você que sente que o teu tempo não está dando para nada, que a rotina te engole, que o cuidado virou cada vez mais um sonho distante. Eu quero fazer uma academia, mas está cada vez mais distante, porque eu não consigo, e quando chega a hora de eu ir, está o cansaço instalado. Então, como eu vou fazer? Que eu preciso trabalhar, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E aí, como que eu vou fazer um cuidado, por exemplo, de atividades físicas? Talvez esse seja o mais fácil, mulher.
Se você não está fazendo ainda porque você não tem tempo, como você está pensando aí, eu espero que até o final dessa live você consiga ter um entendimento maior sobre isso. Talvez seja o mais fácil, talvez seja o mais sensato e talvez seja o mais aplicável, porque você pode fazer na tua casa, em qualquer momento, sem precisar. Mas se você quer a perfeição, se você ainda é aquela que a perfeição é que vai trazer resultados para você, porque afinal das contas você tem que ir como está todo mundo fazendo. E aqui a gente está falando da individualidade, a gente está falando das condições que cada um apresenta por fazer. Pensa bem que você tem aí 1000 tarefas por fazer. Pensa que você tem uma sobrecarga crônica de atividade, seja ela física, seja ela mental, que você já acorda com barulho na cabeça, já levanta com barulho na cabeça. E ninguém te ensinou a sair disso. Ninguém te falou que se você continuar nessa vibe, nessa linha aí, ela vai te trazer um estresse crônico, e se você não se colocar nessa rotina. E como sair disso quando você tem a menopausa para olhar? Quando você começa lá com seus fluxos menstruais irregulares? Como a gente começa? Como é que a gente cuida? Né? Por que muitas mulheres conseguem fazer e nós não conseguimos fazer? Será que é porque aquela mulher tem condições financeiras e não trabalha? Mas e aí aquelas que muito têm condições financeiras, não trabalham e não conseguem fazer? Será que ter esse tempo para si, ele está mais voltado para a capacidade econômica ou será que ele está mais voltado para a capacidade interior? Porque se a gente for pensar aqui na autoestima, e muitas mulheres relacionam a autoestima com uma autoimagem, como eu me apresento para o mundo, né? Então eu tenho que ter uma imagem boa para mostrar que eu tenho autoestima. Não, autoestima não é isso. Você está aqui, já vai começando a entender que autoestima não é isso. Autoestima é algo muito superior a isso, né? Que está envolvido com vários outros processos íntimos e não está relacionado à autoimagem, como muitas mulheres vão ao salão de cabeleireiro e falam, eu vou melhorar minha autoestima. Olha, porque eu comprei essa roupa para melhorar minha autoestima. Não, não é autoestima isso. Isso é autoimagem. Você quer se beneficiar de uma imagem achando que você está trazendo para dentro de você a autoestima. E não vai estar. Olha como a gente atropela muitas coisas. Então, nós não fomos prontas para carregar o mundo. Nós não fomos, a ideia de que a mulher aguenta tudo, que a mulher é forte, ela já está aí trazendo para a gente uma outra realidade. Eu posso sim ser guerreira, eu posso sim dar conta de tudo, mas se eu não der conta de mim, que guerreira que eu fui? Que mulher que eu fui? Como eu vi no hospital, muitas mulheres lá doentes, e que um caquinho, como eu sempre falo, um caquinho da porcelana, toda desmontada. Cadê a mulher forte, a mulher guerreira? Está onde? Que agora se deixou, se permitiu estar nessa condição que está. Nós vamos estar caminhando para o envelhecimento. E nesse momento é que nós vamos ter autonomia, que nós precisamos ter autonomia, precisamos ter lucidez, precisamos estar com coerência, precisamos estar compreendendo, usando a nossa criatividade, usando a nossa multipotencialidade, usando as nossas estruturas, alicerces morais e mentais para combater tudo isso, né? E até de uma sociedade que só se fala de juventude, que só fala de corpo bonito, onde você entra nas redes sociais para ver somente aquilo que não é uma realidade para você. E que talvez não seja a realidade para aquela pessoa, mas ela está te informando aquilo, ela está te mostrando. Mulher, nesta fase, é importante a gente perceber aonde está a nossa posição, aonde está de fato a nossa autoestima. E a gente quer carregar o mundo, mulheres que cuidam de casa, de filhos, de pais,
de marido. Ninguém ensinou que o autocuidado, ele não é egoísta, não é, mulher? Ninguém ensinou. Você que colocou aí na sua cabeça, né? Que você não pode tirar um tempo para você. Você não pode tirar uns minutinhos. Sabe por quê? Porque esses minutinhos talvez você não saiba aproveitá-los. Porque talvez você até consiga tirar esses minutinhos. Mas você não sabe aproveitar quando você os tem. E aí, o tempo, ele não vai surgir para você. O tempo, ele não vai surgir, porque você não consegue se incluir nessa rotina. Não consegue se colocar nessa agenda. Não consegue se introduzir e criar esses microespaços. Porque eu eduquei 3 filhas e vou trazer de exemplo para vocês. E nunca deixei de fazer atividade física. A atividade, porque nessa fase eu não conseguia nem fazer em casa, eu tinha que sair para fazer atividade física. E além de encontrar esse microtempo, eu ainda teria que criar um espaço mental. Porque não é só o tempo, é o espaço mental que você precisa colocar. Porque essas questões internas, elas precisam ser cuidadas por você para que você encontre esse tempo mental. Não é só um tempo físico, cronológico, mas é também um tempo mental. E aí, por exemplo, como é que a gente consegue se acalmar que ao fazer a ingesta de um copo com água, nós não conseguimos ali naquele momento perceber o que a gente está fazendo, ingerindo a água, aproveitando aquele momento da ingesta de água, né? Parece tão fácil falar isso, não é? Faz para você ver. Será que você começa a perceber, na hora em que você vai ao banheiro, que você começa a urinar, por exemplo, e perceber se o jato é fraco, se o jato é forte, se você contrai a tua musculatura, porque o exercício ali de contrair a musculatura, não durante a micção, mas antes, por exemplo, vai ser um facilitador lá na frente de uma construção, porque a mulher na menopausa, ela começa a apresentar essa flacidez, né, de colágeno, de elastina, e ali a gente vai percebendo que há uma musculatura pélvica que precisa de um olhar também, para que lá na frente você não tenha incontinência urinária, você não tenha uma bexiga irritável, ou que talvez você não tenha uma incontinência fecal também. Olha que esse olhar de tempo, ele é cuidadoso quando a gente estabelece isso na nossa mente, que a gente tem que aproveitar ali, por exemplo, aquele momento de ir ao banheiro, a momento de ingerir os alimentos, para que a gente possa construir essa ideia contínua. Peraí, eu estou aqui, olha, eu posso fazer isso aqui agora. E é meio que mecânico, porém você vai tomando conta dessas ideias que muito vai te ajudar a desenvolver essas habilidades. Por isso que eu falo, menopausa, que a gente precisa de prática, a gente precisa de estratégia, a gente precisa de ferramentas para poder nós conseguirmos construir isso. Não esperar o problema chegar para você ir a um especialista e ali na situação já está ali tomada de situações e entrada de medicamentos e de exercícios fisioterápicos. Nós vamos aprendendo a fazer. E aí eu vou contar aqui uma história da Marina, de 49 anos. O que acontecia com ela e por que ela não tinha tempo. Ela era uma mulher de 48 anos, tinha 2 filhos, tem 2 filhos adolescentes. E ela compartilha as tarefas também em ajudar uma mãe idosa que mora no mesmo terreno onde a casa dela é situada, né? E ela acorda às 5h30 da manhã, todos os dias, prepara o café, organiza a lancheira, né, dos filhos, o lanche, corre para o trabalho, envia mensagens no caminho. Ela também passa a maquiagem também dentro do carro. Quando ela chega em casa no final do dia, ela tem toda uma rotina doméstica, porque ela só tem um ajudante que vai fazer a faxina semanal, mas ela tem os alimentos para fazer, ela tem a organização da cozinha e ela tem ali o cuidado com os filhos adolescentes. E além disso, tem o marido e a mãe,
que mora no mesmo quintal, né, no mesmo espaço, mas em outra casa, que é próximo, e ela está com esse peso contínuo, contínuo, e começou a apresentar insônia. 49 anos, perimenopausa, ela começou a apresentar insônia. E essa insônia é frequente. Os calores também já começaram e o cansaço começou a aumentar, porque o cansaço veio gerador não só do trabalho, das tarefas, mas também da falta de sono, que no outro dia a mulher não está, né, tão capacitada assim. O fato é que ela começa, além desse quadro, a se sentir triste, muito triste, e começa a ficar chorosa. Ela começa a ficar chorosa e ela percebe que ela precisa fazer alguma coisa por ela, mas ela continua nesse processo, ela continua. E a verdade é que a vida está cobrando a ela. Ela está precisando de um auxílio, ela está precisando de uma ajuda. Então, o que a Marina faz? O tempo está cobrando a conta dela? Quanto tempo tem o dia? Quantos minutos tem o dia? 1.440 minutos. De 1.440 minutos, aí a gente vai fazer aqui uma conta. Apesar de sabermos que o dia, pela rotação da Terra, tem 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, né? Que é o tempo em que a rotação, né, leva para girar em torno da Terra. Mas o que a Marina fez? Será que dos 1.440 minutos ela aí consegue dividir o tempo dela? Ela faz. O tempo dela tem um tempo cronológico de fazer as coisas, o horário do trabalho, o horário das refeições, o horário de retornar para casa. Nós temos um tempo cronológico, mas nós temos também um tempo mental. Nós temos também um tempo que talvez, não sei se já aconteceu com você, mas as pessoas às vezes, meu próprio marido falava para mim, nossa, mas o seu tempo tem 36 horas, você tem 36 horas por dia, você não tem 24, porque a tua agenda, olha só, a tua mente, coloca para você um tempo que na realidade você não tem esse tempo, você quer fazer tudo naquele dia, mas o tempo não dá para você. E eu fiquei bastante assustada quando ele me falou isso, e eu fiquei refletindo. Eu tinha por volta de uns 45 anos. E eu fiquei refletindo, realmente, eu coloco tantas coisas aí que eu não dou conta de fazer. Por quê? Olha só o tempo cronológico. Vamos pensar que o dia tem 24 horas e que 480 segundos, por exemplo, corresponde a 10 minutos. Quando a gente pensa em segundos, a gente mentaliza o tempo de uma quantidade de segundos. Isso faz 480 segundos. Olha quanto tempo eu tenho. São 10 minutos, mas os 10 minutos passam muito rápido. Eu não consigo fazer? Consegue, mulher, desde que você organize essa casa mental com essa questão do tempo. Existe um tempo cronológico e existe um tempo mental. E aí, o que aconteceu com a Marina? Ela viu que tantas mulheres no mundo conseguiam fazer tantas coisas, né? Você já viu essa história? Mulheres que conseguem fazer tantas coisas. Poxa, mas eu não consigo fazer isso tudo que ela faz. Como é que dá conta de fazer isso tudo? Como é que dá conta de educar tantos filhos? Como é que dá conta de trabalhar em tantos lugares? Como é que dá conta de chegar em casa? E será que é o tempo cronológico que essa mulher tem é o mesmo do outro? Você tem o mesmo tempo que o outro. Você tem o mesmo espaço de tempo ali do outro. O que você tem diferente da outra mulher? É esse espaço mental. Essa diferença individual, em que você se apropria do tempo com uma capacidade muito maior que não é cronológico. E a gente vê que a organização dessa mulher também é diferente. Então, o que aconteceu com a Marina? Ou ela saía desse ciclo de adoecimento, porque ela estava no ciclo de adoecimento, cuidando da mãe, cuidando dos filhos, tendo que trabalhar, chegando em casa fazendo toda a organização. E ela não percebe esse ciclo silencioso. Ela não percebe. E não percebendo esse ciclo silencioso, lá na frente é como uma parede que tem uma rachadura e que vai minando ali a água. E quando você vê a parede rachada, é que a água já está minando ali há muito tempo. Há muito tempo está tendo aquela infiltração. E por ela não perceber isso,
E qual o primeiro passo para a gente perceber? Talvez não. A gente vai pensar aqui no merecimento, na permissão. O que eu me permito fazer com o tempo que eu tenho? Eu tenho ali as minhas obrigações, então eu trabalho 8 horas por dia, né? Que é um trabalho regular no nosso Brasil, na CLT. Você trabalha 8 horas por dia, perfeito. Quantos minutos tem o meu tempo de trabalho? Nos períodos de pausa que eu tenho no meu trabalho, como eu aproveito esse tempo? Será que no meu momento da refeição, do almoço, por exemplo, ao invés de eu utilizar o celular, eu posso, por exemplo, tirar 10 minutos, que são 480 segundos, e fazer uma leitura, porque afinal das contas eu gosto tanto de ler, né? Mas fico frustrada, porque eu vejo todo mundo ler, mas eu não consigo, mas eu gosto. Então, vamos dizer assim, a Marina tem os seus desejos com o tempo. Ela quer saber aproveitar o tempo. Ela quer cuidar de si. Ela quer cuidar da menopausa. Ela quer tratar os sintomas dela, como no momento da micção e da alimentação, de uma forma muito prazerosa. E por que ela não consegue? Né? O que impacta essa mulher dela não conseguir? Será que esse efeito é só econômico, como a gente escuta muitas mulheres falando? Será que esse efeito é o que ninguém tem coragem de te falar? Eu vou te falar aqui nessa live. Será que você realmente não tem tempo? Será que realmente é falta de tempo? Porque tantas têm o tempo e não sabem aproveitar nos seus próprios desejos, nas suas inspirações, nas suas... Eu quero tanto fazer isso, mas se eu quero estar aqui nesse ponto A e quero chegar aqui nesse ponto B, existe um caminho para eu chegar até esse ponto B, porque não vai ter nada de imediato. Então, se eu quero otimizar o meu tempo para achar um momento desse autocuidado, e que a Marina, as Marinas que estão aí no estresse crônico, que estão só trabalhando, que estão só cuidando, que estão dando conta do recado, que estão no ciclo do adoecimento e não percebem, mulher, como diz a frase, abre o teu olho, porque quando você estiver doente, quem é que vai cuidar de você? E aí você está no ciclo desse adoecer mental, emocional, espiritual, físico principalmente. Aí os sinais vão chegar da menopausa e além dos sinais da menopausa você está em outros processos de adoecimento. Então, isso não é fraqueza, isso só é uma dor que você tem, que você não consegue, né, observar esse tempo, porque às vezes a gente está pensando em tantas coisas para resolver algumas coisas que estão nos incomodando, mas quando você pensa no tempo, você olha para ele e fala assim, poxa, mas como eu tenho momentos de aproveitamentos aqui? Como eu tenho momentos de aproveitamentos aqui? Como eu posso não ficar me martirizando com pensamentos, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, mas trazer uma ordem para esse tempo mental. E aí você vai ver que muitas aí têm uma vida perfeita, né? Financeiramente, não precisa trabalhar, não precisa disso, mas não tem o quê? Tempo. Não tem tempo. Porque apesar dela ter tempo cronológico, ela não tem esse tempo mental. E a gente vai ver assim, mas será que tudo isso, não existe um minuto para você pensar em você, para você agir por você? A respiração, por exemplo, é um momento muito especial, em que você pode trazer, alavancar para você esse direito de respirar, de pensar, de se oportunizar, de merecer, de permitir que você perceba esse tempo, de se merecer, de perceber que você tem esse tempo. Que ele não é só cronológico, mas ele é especial para a tua vida. E agora você pode pensar assim, mas será que eu preciso me sentir num retiro, né? Nesse tempo assim que você está falando, eu preciso me sentir num retiro, preciso me sentir presa. Não, é nas tuas ações mesmo. A gente vai falar aqui. Porque todo mundo vive. Mas a tua saúde,
ela vai tentando sobreviver nesse ciclo de vida que você tem. A saúde, ela vai tentando sobreviver, só que chega uma hora que ela não vai conseguir, ela vai falar, opa, peraí, olha como a sociedade que a gente vive faz com a gente. A gente tem que estudar muito, a gente tem que trabalhar muito, a gente tem que ser produtiva, a gente tem que ser a mulher feliz, a gente tem que estar sempre pronta, a gente tem que ser... Olha, a gente tem que ser tudo, a gente tem que ser a perfeitina. A gente tem que ter isso tudo. Olha isso. E aí a gente não pode ficar seguindo modelos que não se adequam à realidade da nossa vida, porque cada um vai ter a sua realidade. E por às vezes a gente querer seguir algum modelo, isso atrapalha muito nessa questão desse tempo mental. Porque eu só tenho que produzir, eu só tenho que estudar, eu só tenho que fazer isso, eu só tenho que fazer aquilo. Divide o teu tempo. Estabelece o tempo cronológico. Estabelece o tempo cronológico para isso. Isso vai te ajudar muito. Então, eu não estou aqui nem prometendo que você vai conseguir fazer isso de uma hora para outra. Eu estou aqui para lembrar que tudo isso é possível. E eu vou te contar aqui o que ninguém te contou, que você tem ferramentas também que possam te ajudar nisso. E quais são as ferramentas, né? O autocuidado em minutos, que a gente comentou aqui, que é possível ser feito sem mecanismo, sem os mecanismos. O que é sem os mecanismos? O que a gente pode pensar aqui? Sem os mecanismos. Sem estar ali naquele mecânico. É a água, é o banheiro, que você vai e você precisa ir mesmo no trabalho. Olha aí o tempo que você está aproveitando. Não são quantos minutos você utilizou para ir ao banheiro. Foi quantos minutos? Vou falar em minutos. O tempo mental que você levou até lá. Né? E esse trabalho, ele é um exercício, né? Leon Denis, um filósofo espírita, ele diz pra gente que tudo na vida é treinamento. Tudo, você começa. Quando você vê, você aprendeu a fazer. Quando você aprendeu a fazer, você faz. Faz naturalmente. Faz naturalmente, porque você já aprendeu a fazer. Você já aprendeu a silenciar, você já aprendeu a pausar, você já aprendeu a aproveitar aquele tempo em que você fez isso, que você fez aquilo. Não é nada que você tem que ficar na cabeça. Ai, meu Deus, eu tenho que aproveitar esse tempo. Ai, porque eu vou ao banheiro. Não. A mulher na menopausa, quando ela vai ao banheiro, ela já está pensando. Ela não vai olhar só para o rosto para ver se o rosto dela está perfeito, se o batom está correto, se o óculos está no lugar. Não. Ela tem, por exemplo, um aparelho urinário. E daqui a pouco a musculatura pélvica dela vai ter peso. Eu comentei aqui nessa live. E aí esse peso, se ela não aproveitar esse tempo para fazer exercício, ela também, olha quantas coisas a mulher pode fazer para não comprometer tanto a saúde dela. E a Marina, além de ter sobrecarga e ter começado a chorar, ela precisava agora resolver um monte de coisas na vida dela. Porque ela tinha responsabilidades ali. É feito uma mulher que está no seu mundo, vida acontecendo, e ela começa a sentir uma dor, e eu vi muito esses casos, né? E dessa dor foi diagnosticada uma doença. E dessa doença, ela teve que parar a vida dela. Ela parou. Será que a gente precisa esperar parar para poder observar o quanto nós podemos fazer para ganhar esse tempo? E é uma rotina de vida que nos exige tantas coisas. E se a mulher, nesta fase, ela não experienciar isso, ir no automático, né, no auge da vida dela, daqui a pouco sinais, daqui a pouco o envelhecimento, e aí ela não teve uma escolha, ou talvez um aconselhamento de como ela poderia superar esta fase. E aí vem aquela situação, né? Parece simples. Como é que eu saio disso? Como é que eu desmonto o mito da mulher que sabe e quer fazer tudo? Como se ela não existisse ali naquela rotina dela. Ela só existe para tomar banho, ela só existe para cuidar da aparência, e ela vai.
E aí a ideia de que ela aguenta tudo, né? Na realidade, é até uma fala cultural, né? Que exclui o tempo da mulher para si. Aonde colocam a mulher? Né? Aonde colocam o tempo da mulher para ela? Eu li alguns projetos de lei que fazia a inclusão da mulher, inclusive na menopausa, nos cuidados que ela precisa, né? Como vive a mulher na menopausa com os suadores dentro do ambiente de trabalho? Né? O que a ergonomia, né, traz de recomendação para essas mulheres trabalhando com calor, trabalhando na irritabilidade? Né? O que ela precisa fazer? Ela que lute, ela que tenha esse tempo, construa esse alicerce para que ela consiga aí implantar os seus maiores desejos, porque a mulher está na fase produtiva ainda, nessa fase do climatério e menopausa, ela está na fase reprodutiva. Então, além dessa história comum da Marina, não é sobre mudar tudo, é como começar com os pequenos passos. Escolha, por exemplo, um momento do dia para lembrar que você existe. Simples. Não existe como máquina, aquela que só trabalha, aquela que só produz, mas que você também está ali. Está tudo junto e misturado. E que você precisa sempre lembrar, por exemplo, na hora do banho. Por que eu não posso ali usufruir daquele momento, já que eu vou tomar o banho? Será que eu não posso, de repente, deixar o celular no modo avião um período, já que ele é costumeiro e tem sido motivo de pesquisas aí, né? Não só nas escolas, das crianças e jovens, mas também da mulher? E a gente vai percebendo também quais os dados da mulher, né? Interessante a gente falar sobre isso. Qual é a realidade da mulher na atualidade sobre o tempo? Primeiro, tem um percentual maior em comparado aos homens, dados do IBGE, de mulheres que têm responsabilidades domésticas, assim, em torno de 27%, ao passo que os homens têm em torno de 9% a 11% comparado às mulheres. Mulheres fazem tripla jornada, né? Trabalho, cuidado com os filhos, cuidado com a casa, e ela então produz muito mais estresse crônico do que comparado ao homem. Em mulheres com uma jornada muito, muito intensa, existe um trabalho, uma pesquisa, que ela tem menos de 30 minutos para cuidar dela. Então, isso também traz um estudo da Fundação Getúlio Vargas de 2022, revelou que as mulheres que trabalham fora, elas têm muita culpa em cuidar de si, ou seja, retirar aquele período, aquele tempo para cuidar delas. Elas se sentem culpadas para tirar tempo. E o tempo com o setor saúde, né? Sem tempo, sem saúde, vamos ver o tempo como um fator de saúde. O tempo, ele é um determinante social da saúde. Quanto menos tempo a mulher tem para o autocuidado, maiores os riscos de doença cardiovascular. Quando a gente pensa nesse tempo como um fator de saúde, a gente diz assim, quais são as doenças das mulheres nessa fase? Depressão, as doenças cardiovasculares, obesidade, exaustão crônica, né, exaustão mental, inclusive burnout, que está sendo muito falado, está na vibe do burnout, né? Para todas as mulheres estão apresentando. E por quê? Porque essas estatísticas falam muito a nosso favor, comparado aí o que nós estamos vendo de fato. É muito maior do que isso. As jovens mulheres estão tendo burnout. Os homens, sim, mas as mulheres, comparado aos homens, têm muito mais. E o que a mulher ainda é atropelada pelo sono? Nesse período de menopausa, pelas alterações hormonais. Então, estudos mostram também que essas pausas conscientes, né, que eu falei aqui anteriormente, ela está totalmente voltada para essa questão hormonal feminina. E se a gente não faz também, o que acontece? Parece que acelera os sintomas maiores, né? Estudo do Guia Americano da Sociedade de Menopausa Americana fala que a mulher acaba acelerando esses processos,
por conta do sono irregular, por causa do estresse crônico, por falta do tempo para cuidar da saúde. E o que vai trazer essa privação crônica, né? Essa privação crônica está associada ao aumento do cortisol, então a mulher fica muito mais emotiva, desregula mais essa questão hormonal, desregula mais o seu emocional. E a gente vê que tem uma pesquisa que eu achei interessante, que apenas 15 minutos de autocuidado por dia minimiza os riscos de ansiedade e de burnout. 15 minutos por dia. Mas será que esses 15 minutos são 15 minutos cronológicos? Ali, 15 minutos cronológicos. Vou tirar 15 minutos para mim. Peraí, é assim que a coisa funciona? Não, porque não é o tempo cronológico que a gente está falando aqui somente. A gente está falando de um tempo que a mulher precisa construir de forma sólida para que ela consiga aproveitar e se colocar na rotina dela, para que ela consiga ter uma saúde muito mais equilibrada. Porque ela não vai largar a rotina de trabalho dela para ter o tempo para cuidar de si. Porque a gente viu aqui na live de hoje que muitas mulheres têm esse tempo e não são aproveitados. Por quê? Porque ela não tem esse tempo mental da realidade do processo que ela vive. Então, se ela está nesse período da menopausa, e os que estão aqui nessa live entendem que tem sempre alguma mulher próxima, e aí a gente não está falando nem só da mulher perimenopausa, mas também da pós-menopausa. A gente sempre tem ao nosso redor uma vizinha, um parente, uma colega de trabalho, um familiar, a esposa. Percebam isso, porque às vezes tem o tempo, mas faltou o ânimo, faltou a vontade, faltou esse tempo mental, de organizar esse tempo mental. Que não estamos só falando de uma saúde física, mas estamos falando também de uma saúde emocional, né? E esse tempo a mulher não vê. A mulher não viu que já passaram dias, meses, anos. Então, bora cuidar da menopausa em 2025? Vamos embora olhar para o tempo, porque muitas mulheres, por não olhar esse tempo, elas estão perdendo aí o senso de cuidar de si. Muitas mulheres não percebem que estão adoecendo por essa falta de tempo. Para ela tem que ter um tempo exclusivo. E aí ela, na expectativa de esperar esse tempo, ela não começa o processo de cuidar de si. E esse tempo mental, ele vai te ajudar nesse processo da sua rotina. Se inclua no processo dessa rotina. Venha para o Menopausa Sem Dor, na quinta-feira, às 20 horas, onde eu vou falar sobre esse tempo também de organização mental. Por quê? Porque são esses pequenos tempos que você vai precisar construir com uma rotina dessa como Mariana. Que ela não tinha como, ela tinha uma idosa para cuidar. Ela já declarou, eu não tenho tempo para cuidar de mim, porque se eu não estiver aqui, quem vai estar? Mas ela tem um tempo mental. E essa rotina dela era uma rotina crônica, não ia mudar tão cedo. Sabe aquela rotina que você tem os seus filhos estão incluídos na sua rotina, e você vai ter que se incluir, faça a sua inclusão nessa rotina. Se você não pode estabelecer um tempo maior, vai construindo esse tempo. Então, toda vez que você não construir esse tempo, você vai estar aí adoecendo um pouco mais em silêncio. Em silêncio. Porque a saúde, ela não pede muito tempo. Ela só pede a prioridade. Ela só pede o olhar para ela. E olhar para si, tem custo financeiro olhar para si? E o que vocês acham aí? Tem custo financeiro olhar para si? Será que só com condições financeiras eu consigo implantar medidas de autocuidado? A gente viu aqui nas lives que não. Tem a live de ontem que falou sobre dinheiro. Não é só sobre isso. Estamos falando aqui de uma atitude mental, de uma atitude que não falta, às vezes, conhecimento. Não falta. As informações estão aí. Mulheres que querem aprender sobre sintomas da menopausa, nós estamos aí, no boom da menopausa.
em que a mulher agora está falando, está contando a sua realidade, está silenciando menos, está trazendo as experiências, está falando assim, epa, eu estou passando por isso. Será que você está passando também? A gente percebe esse negacionismo. Eu lembro que eu tinha, de 150 sintomas da perimenopausa, eu tinha 149. E eu perguntei para várias mulheres, vocês sentem alguma coisa? Ninguém sentia nada. Ninguém sentia nada. Eu fui fazer um curso no Rio Grande do Sul, em 2009, 2010, mais ou menos isso, que tem em torno de 8, 10 anos, entre 8 e 10 anos. 2012, 2015, alguma coisa assim. E falei, como assim? Ninguém sente nada. Ninguém sente nada. Será que pensam nesse tempo? E a gente fica assim, preocupada, né? Preocupada, né? Será que essa falta de tempo também não é uma dor que nós trazemos aí, de não conseguir fazer aquilo que a gente gostaria de fazer? Não ficar muito preocupado com o futuro, mas aceitar o teu presente, aquilo que você pode fazer, aquilo que você pode instalar na tua vida a partir de hoje, já com uma tão pouca recomendação como banho no silêncio, como ingerir um copo de água pensando, como dar essas pausas mentais e tentar aí se permitir ter essas ações. Porque se nós não encontrarmos o tempo, nós não vamos ter saúde nessa fase. E a fase da menopausa, ela não é uma fase, uma fase normal, natural da vida da mulher, mas ela não é uma fase saudável. Ela não é uma fase saudável, por ser natural. Então, por ela não ser saudável, é porque nós temos que construir os mecanismos, principalmente focado no tempo, para a gente estabelecer recursos de melhoria nesta fase, uma fase onde a gente sofre tantas pressões, uma fase onde as pressões são econômicas, sociais, políticas, familiares, os conflitos, relacionamentos. Então, nós já sofremos muitas pressões. E você imagine estar ali junto ainda num ciclo de adoecimento que o tempo não te permitiu cuidar de si. Ou será que você não teve esse olhar de que é possível aproveitar o tempo mental para fazer tantas coisas? Vem no Menopausa Sem Dor. Se você ainda não se inscreveu, se você tem aí sua esposa, sua irmã, se inscreve, vem conhecer o que tem de inovador, o que pode trabalhar com ferramentas, com práticas, para você ter um equilíbrio de atravessar esse ciclo do silêncio, do adoecimento que já pode estar instalado e você achar que por questões econômicas, por questão do tempo, você não consegue implantar, não consegue implantar. Muitas mulheres, só por fazer um determinado exercício, se poupam lá na frente de enfrentar a incontinência urinária. Muitas mulheres que vivem sem dormir, que estão enfrentando insônia há muitos anos, não conseguem perceber e implantar não só a higiene do sono, mas também tomar iniciativa de medidas aí que podem trazer o resultado de melhoria, porque ela se acostumou assim. Então, você não é a Gabriela para ser assim e morrer assim. Você não pode levar, além de tudo, essa síndrome para você, como, eu cheguei nesta fase e agora está assim, né? Então, se você tem aí a sua companheira, sua vizinha, que passa por esses processos, pode começar a perceber que não é só ela, que são a maioria, um percentual muito pequeno, são assintomáticas. Muito pequeno. Muito pequeno. Eu posso te dizer aqui, até que no Brasil, eu estou falando no mundo, até que no Brasil, eu acredito que esse percentual seja muito pequeno, até pelas nossas, não só mudanças climáticas, mas pelo clima das nossas regiões aqui. O clima tropical, ele já traz aí um efeito calor. As mulheres brasileiras utilizam muito secador de cabelo, as mulheres brasileiras consomem muito café,
As mulheres brasileiras têm uma cultura que já propicia esses calorões, né, esse fogacho. E muitas das vezes, muitas mulheres jovens já estão iniciando isso pelas oscilações hormonais também. E a gente vai percebendo que pela nossa cultura, a alimentação, a falta de atividade, a falta do tempo mental, vai trazendo aí pra gente muitos prejuízos, né? Adorei conversar com vocês. Amanhã nós teremos a live às 8 horas. Eu estarei esperando por vocês. Não deixam de se inscrever. Estou esperando todas as mulheres aí que estão me seguindo. Venham conhecer. É gratuito. Venham conhecer o que tem de inovador que você pode fazer. Esse autocuidado para você. Ele não é só o autocuidado da gestão emaranhada, alimentação, atividade física, conexões sociais, redução de substâncias nocivas, espiritualidade. Existe aí ainda muitas coisas a se colocar nesse emaranhado de coisas, né? Que são, na fase da mulher, na menopausa, as questões internas, externas e muitas filosóficas e crenças que nós trazemos. Um ótimo dia para você e até a próxima live.